Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Rodrigues e eu estou gravando essa videoaula porque eu não vou poder comparecer na nossa primeira aula, né, na disciplina de seleção e treinamento. Eu não estou no Brasil, eu estou cumprindo algumas exigências aí do meu doutorado de disciplinas e coleta de dados. E aí eu estou fazendo esse vídeo para que vocês não percam aí, né, não sejam prejudicados, tá? Vocês vão perder somente essa primeira aula desta semana. Tá? E aí nesse vídeo eu vou apresentar aí o nosso plano de ensino, tá? Falar um pouquinho do nosso cronograma, falar do nosso Black. Tá? Vocês já podem entrar aí no Black, já tem basicamente 90% dos materiais que a gente vai utilizar, tá? E um pouquinho da metodologia de trabalho. Bem, essa disciplina é uma disciplina do sexto semestre, né? Provavelmente a maioria dos alunos já me conhecem, né? Estiveram comigo no sábado na disciplina de avaliação psicológica, né? De TEP 1, técnicas de exame psicológico. E essa disciplina é uma disciplina que eu já ministro há bastante tempo, né? Eu sou da área organizacional, né? Eu trabalho também com avaliação psicológica, mas, né, sou da área organizacional. Bem, então eu vou apresentar aqui o nosso plano de ensino, tá? Depois eu falo um pouquinho aí do Black, né, e do nosso cronograma e da disciplina como um todo, tá? Então estaremos aí, né, nos encontrando uma vez por semana. Essa disciplina eu ministro ela na quarta e na sexta, tá? Então tem o horário, estou com a turma da manhã e da noite. Tá? E é uma disciplina relativamente tranquila, né? Vocês já tiveram aí a disciplina de psicologia das organizações, não sei se, né, tiveram contato com subsistemas de RH, porque essa disciplina ela trata de basicamente dois subsistemas de RH, que seria, na verdade, recrutamento e seleção, né, e treinamento e desenvolvimento. Tá? Então, basicamente, no primeiro bimestre eu vou falar desse subsistema de recrutamento e seleção, que depende também de outro subsistema que a gente chama de cargos e salários. E no segundo bimestre eu vou tratar do subsistema de treinamento. Tá? E os bimestres eles são totalmente diferentes. O primeiro bimestre ele é mais prático, né? A gente vai fazer uma prática sobre o processo de avaliação e seleção de pessoas, porque seleção basicamente é avaliação, não é? Né? O psicólogo ele não seleciona geralmente num processo, né, de recrutamento, no processo, um concurso, né, numa seleção dentro de uma empresa privada ou pública. Ele avalia e geralmente, né, quem seleciona é o chefe imediato. Tá? Então a nossa função é mais de avaliação que de seleção. Né? Bem, então qual que é a ementa da nossa disciplina? Né? A ementa ela é um texto que geralmente já chega pronto para o professor para ele poder desenvolver aí toda, né, a metodologia de trabalho. Tá? Então é um texto que geralmente ele é aprovado lá na aprovação do curso, né, no planejamento pedagógico do curso, que é colocado junto ao MEC, aí validado junto ao MEC. Tá? Então a nossa ementa é desenvolvimento de competências no uso de técnicas do processo de seleção e de treinamento para análise do homem no seu ambiente de trabalho. É uma disciplina que vai estar muito ligada à análise, né, sobre a avaliação psicológica. Tá? Então a gente vai tocar em alguns assuntos, né, que a gente viu aí no processo na disciplina de TEP 1. Tá? Quais habilidades e competências o aluno deve desenvolver aí nessa disciplina? Né? Aplicabilidade das técnicas de seleção e treinamento, domínio de instrumentais na gestão do processo de seleção e treinamento. Essa disciplina é uma disciplina, né, que traz, né, a importância dos instrumentais na atuação do psicólogo. Tá? Para você trabalhar com seleção, você vai precisar de muito instrumental, né? Vai precisar de muito instrumento para avaliar pessoas. E no processo de seleção também. Tá? A gente vai ver que são subsistemas diferentes, mas eles requerem aí muito processo, né, de avaliação, de conhecimento de instrumentais e de diagnóstico de forma geral.
Tá? Qual que é o objetivo geral aí da disciplina? Né? Apresentar metodologias de seleção e treinamento, né, de pessoas. Essa disciplina eu torno ela bastante prática, principalmente a primeira parte, né, de seleção. Então eu vou apresentar algumas técnicas e instrumentos que eu uso como consultor. Né? Eu atuo como consultor em gestão de pessoas, principalmente na área de seleção mesmo. Né? E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz na prática. Né? Os instrumentais que geralmente a gente precisa. Em TEP a gente conheceu basicamente os testes psicométricos, mas para seleção, né, vocês devem conhecer aí também como sujeitos que já participaram, né, seleções, concursos. A gente passa por entrevista, né, a gente passa por provas específicas, né, a gente passa por, às vezes, dinâmicas de grupo. Tá? Então vocês vão conhecer aí as principais, né, técnicas e instrumentos que a gente pode utilizar para avaliar a pessoa para um processo seletivo. Né? E as principais técnicas também relacionadas aí ao processo de treinamento. Porque o treinamento sempre começa com um diagnóstico. Tá? E a gente precisa de alguns instrumentos para fazer diagnóstico, né? Para poder planejar o treinamento e avaliar esse treinamento também. Tá? Bem, objetivos específicos: elaborar e executar um projeto, né, de recrutamento e seleção, ancorado nos resultados da análise de cargo. Não assustem com a palavra projeto, tá? Não precisa fazer um projeto conforme vocês já estão acostumados aí, né, de literatura, de objetivos, de metodologia. Tá? É só um planejamento para uma seleção, tá? Que começa com uma análise de cargos. Sempre quando a gente faz uma seleção, a gente faz para um cargo. Né, um cargo específico, que tem funções específicas, que pede um perfil específico de pessoa. Tá? Então, é só um planejamento, não é um projeto em si. É um planejamento para poder fazer uma seleção. Em todo processo seletivo tem existe um planejamento. Os que são mais complicados, né, a gente pode usar como exemplo os concursos. Né, eles começam com todo o planejamento do edital. As pessoas que são responsáveis, elas elaboram o edital, determinam um cronograma, né, para minimizar os erros, né? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Tá? A gente vai fazer um planejamento para fazer uma seleção, e aí vai ter o dia de uma seleção simulada. A gente vai fazer um processo seletivo simulado no sentido de não existir a vaga, mas ele vai ser totalmente real, porque ele vai fazer a avaliação, né, de uma pessoa. Então, basicamente, vocês vão precisar achar uma pessoa que queira participar de um processo seletivo simulado, né? E aí vocês vão aplicar todas as técnicas de entrevista, de avaliação por testes, avaliação de conhecimentos, né? E depois vocês vão dar o retorno para essa pessoa que se disponibilizou a participar do processo seletivo simulado. Porque geralmente quando a gente participa de um processo seletivo, a gente não tem o feedback sobre o nosso desempenho. É uma coisa ruim, né? Então, às vezes a gente participa de uma seleção e não sabe se foi bem, se foi ruim, o que errou. Né? Quando somos contratados, muitas vezes a gente tem a oportunidade de ir lá no RH perguntar, mas quando não somos contratados, geralmente a gente recebe um e-mail, né? Obrigado por ter participado, seu currículo continua no banco de dados. Isso quando recebe, né? Então, a gente vai fazer esse processo, geralmente não ocorre, né, no nosso meio aí profissional, mas que eu acho que é interessante como feedback aí para quem disponibilizou, né, participar dessa seleção simulada. Tá? Bem, no segundo bimestre, apresentar as principais características do treinamento sobre perspectiva sistêmica. Tá? Então, a gente vai falar, né, sobre as diversas fases do ciclo de treinamento, do processo sistêmico de treinamento. O segundo bimestre ele é bem mais teórico, tá? Mas ele traz algumas ferramentas para a prática, né, da gestão de treinamento. Tá? E eu vou trabalhar bastante com artigos científicos que falam sobre esse processo de treinamento. Né? O treinamento hoje em dia ele é muito valorizado no processo de gestão como um todo. Né? A empresa que ela quer crescer, ela precisa investir em treinamento, porque são as pessoas que trazem aí o desempenho, a lucratividade dentro das organizações. Então, é um sistema bastante estratégico.
Tá? Nós temos aí 2 unidades, são divididas, né, realmente por bimestres. Né? Então, primeiro bimestre eu vou falar sobre seleção de pessoas, tá? E no segundo bimestre eu vou falar sobre treinamento de pessoas. Como vai ser a avaliação? Né? A avaliação ela segue aí os critérios, né, que vocês já conhecem bastante aí no IESB, né, de 2 provas, provas individuais, sem consultas, tá, e de trabalhos. Tá? Como que eu faço a minha avaliação? Né? Vamos ter a prova ela vai valer 60% da nota. No primeiro bimestre vocês vão entregar um laudo de seleção. Né? Quem estudou comigo, né, basicamente entregou um laudo de avaliação, né, com o uso de uma escala de personalidade. Tá? Vocês vão fazer um documento parecido, só que vocês vão usar outras técnicas de avaliação, né, do indivíduo. Tá? Mas aí eu vou passar o modelo. A primeira nota, então, ela é baseada, né, dos trabalhos nesse laudo de seleção, que é mais completinho um pouquinho do que o que vocês fizeram, né, quem fez comigo, em TEP 1. E vai valer 40% da nota. É só esse trabalho. Tá? Mas esse trabalho vai ser construído ao longo do bimestre. Tá? Porque ele envolve vários outros trabalhinhos. Bem, segundo bimestre, temos, né, uma segunda prova, que vale 60% da nota. E aí o somatório dos exercícios dos textos. Tá? Eu vou passar exercício desses textos. Vai valer aí 40% da nota. Tá? Então, cada dia que a gente tiver um texto, eu passo o exercício do texto e vocês vão entregar isso via Black. O primeiro trabalho ele vai ser impresso, tá, em mãos, e o segundo vai ser tudo no Black, pelo Black, tá? Com uma datazinha, geralmente 8 dias para vocês entregarem. Tá? Então, somatória desses exercícios vai compor aí 40% da sua nota. Tá? Aqui são questões que eu acho que vocês já conhecem bastante, né? A P1 vale mais, vale 40%, né? A nota P1, né, que envolve trabalho e prova, e a nota P2, que envolve exercícios e prova, vale 60%. Né? Os critérios de aprovação, acho que vocês também já conhecem bastante, né? Tem que ter aí os 75% de presença, né? Eu sempre faço chamada, projetando no final da aula. Então, não aceito reclamações com relação ao registro da sua presença. Tá? Então, fique de olho aí, controlem, porque vocês podem faltar bastante, né? Então, média 5. Tá? Se perder alguma prova, tem o direito de fazer, né, a prova substitutiva. E não deixem de fazer o EDAD, né, 0,05, aí, que muitas vezes pode salvar, né, o aluno. Bem, no plano, esse plano está postado lá no Black, tá? Tem aqui uma bibliografia, mas quem já estudou comigo sabe que geralmente todo o material se encontra no Black. Tá? Aqui também, tá, pessoal? Já tenho todo o material pronto, porque essa disciplina é a disciplina que eu mais ministrei no IESB, desde que eu entrei. Tá? Então, eu modifiquei algumas coisinhas básicas, mas basicamente o material é o mesmo. Tá? Então, eu tenho aí todo esse material já, né, postado no Black. Ok? Bem, esse é o plano de ensino. O plano de ensino ele está ligado diretamente aí ao cronograma e aos materiais disponíveis no Black. Tá? Eu vou falar agora, eu vou mostrar um pouquinho aqui do nosso Black, só para vocês verem. Tá? O Black ele já está alimentado. Né? Temos aí, eu apresentei agora o plano de ensino, vou falar sobre o cronograma. Metodologia de trabalho, quem já estudou comigo sabe, são só questões sobre chamada, como eu falei, né, que eu faço. Geralmente eu chego no horário, espero 5 minutos, faço a chamada no final, né, passo os exercícios via Black, passo a correção via Black dos exercícios. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, entra aqui nesse arquivo. E aqui eu já disponibilizei, né, os textos que a gente vai trabalhar. Textos de análise de cargo, que a gente já vai começar a falar na próxima aula. Né? O CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Um texto sobre recrutamento e seleção. Alguns materiais, isso aqui eu ainda vou alimentar, é uma coisa que está faltando. Tá? São os materiais sobre a seleção simulada, né? Mas já tem um arquivo aqui sobre orientações da estrutura e da nota do trabalho.
E aí a gente entra nos materiais da parte de treinamento, né? Treinamento de desenvolvimento, métodos de mapeamento de competências, né? Que geralmente é uma técnica que a gente usa para a gestão do treinamento, e alguns outros textos aí sobre treinamento, tá? São bastante textos. O segundo bimestre é um bimestre mais teórico, né? Mais instrumental também, porque ele traz alguns instrumentos como escalas, né? Técnicas. Mas é um bimestre que vocês vão precisar ler mais. Tá? Ele é menos prático, mais teórico. Ok? Vou mostrar aqui então o nosso cronograma. Tá? É um cronograma que geralmente eu sigo à risca, dificilmente ele sofre algumas alterações. Tá? É um cronograma que tem aqui a aula, né? Tem a semana. Tá, pessoal? Isso aqui é a semana referente à aula. Tá? Então, estou aqui hoje com vocês apresentando o plano de ensino, o cronograma e falando um pouquinho da metodologia de trabalho. Para a próxima aula, vocês já podem ler o texto 3. Tá? O texto 3 é este texto aqui, ó, análise de cargos. Vocês podem ler esse texto, que é um texto pequeno, simples, tranquilo, que eu vou começar a falar sobre a importância da análise de cargo para a seleção de pessoas. Tá? Eu vou falar da teoria sistêmica, porque tudo é chamado de subsistemas de RH. Tá? E aí eu faço uma revisão, qualquer coisa, do nosso plano de ensino também. Tá? Então temos um cronograma aqui já, né, bastante, né, elaborado. Tá? Vou falar sobre análise de cargo, sobre CBO, vou falar um pouquinho do trabalho, que vão ser basicamente em duplas, né, grupos. A gente pode abrir aí de repente para trios também, a gente vai ver, tá? Vocês vão ter que escolher um cargo para analisar, vocês vão fazer uma apresentação dessa análise para a gente aprender a fazer análise de cargo. Nessa semana eu vou falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção, depois vou falar sobre os instrumentos, né, e a metodologia de recrutamento e seleção, basicamente aqui de seleção. Tá? E recrutamento nada mais é do que convocar pessoas, né, convidar pessoas para um processo de avaliação, né, devido a uma vaga, né, que está sendo disponibilizada aí por uma organização, tá? Bem, aí vocês vão ter, né, nesse dia aqui é um dia que eu não faço chamada, mas eu fico em sala também tirando dúvidas. Vocês podem usar esse dia para fazer a seleção simulada, tá? E faço uma revisão aí de todo o processo, né, de seleção que vocês vão fazer. Aí eu peço que vocês tragam o material impresso. Antes da prova eu vou fazer uma revisão. A primeira prova ela é bastante fácil, tá? Porque ela tem poucos textos. Basicamente é um texto sobre cargos e salários, é um texto sobre recrutamento e seleção. Tá? Então é uma prova fácil porque não existe muita teoria sobre recrutamento e seleção. Se você digitar aí no, né, por exemplo, no Google Acadêmico, recrutamento e seleção, você não vai achar muita coisa diferente. Tá? É um subsistema mais prático. E aqui no dia, nessa semana também, da 8ª aula, seria a entrega dos laudos, tá? Para eu poder ter tempo para dado evolutivo. Teremos aqui, né, a nossa primeira avaliação, que vai cair na semana de avaliação, tá, pessoal? Na semana de provas. E aí depois da prova eu entrego as provas, entrego, né, os laudos, e a gente assiste um filme sobre recrutamento e seleção e discute esse filme. Tá? Eu tenho alguns filmes que falam sobre a temática, e uma temática, são filmes bem interessantes. Tá? Bem, e aí depois a gente começa basicamente a tratar de treinamento. Tá? E aí vem os textos que estão na sequência lá do Black. Essa sequência aqui, ela aparece lá nos materiais da disciplina do Black. Então estaremos aí, tá, vendo esses textos: treinamento, mapeamento de competência, auto e avaliação de diagnóstico de treinamento, medidas de avaliação, LNT e crenças de treinamento. Tá? São bastante textos. Depois que a gente tiver contato com esses textos, os exercícios são sobre os textos, eu faço uma revisão e a gente faz a nossa segunda avaliação. Tá, pessoal?
E aí, como vocês conhecem, geralmente eu não faço chamada a partir da segunda avaliação. Tá? Então, lá para o dia, né, entre 26 e 1 de dezembro, vocês já estarão de férias. Espero que ninguém fique aí de recuperação. Ok? Bem, esse é o cronograma. Tá? A parte de treinamento, ela é uma parte, até separei aqui uma figura. Tá? Ela é bastante simples, tá? Ela não tem, né, existe muito instrumental, existe muita técnica, mas basicamente quando você faz gestão de treinamento, você tem que ficar dentro desse processo que a gente chama de ciclo. Né? Se vocês digitarem ciclo de treinamento no Google, vai aparecer imagens como essa, modelos como esse. Né? Então, para trabalhar com treinamento, você primeiro precisa fazer um diagnóstico, né? Determinar necessidades, precisa fazer um levantamento para ver realmente se existe uma necessidade de treinamento, quem precisa ser treinado. Né? Depois que você faz esse diagnóstico dessa necessidade, você faz um projeto, né, de treinamento. Esse projeto ele é mais logístico, né? Onde você tem que pensar quem você vai treinar, quando vai treinar, né? O quanto você vai treinar essa pessoa, carga horária, os recursos que você precisa. Tá? Depois você executa o treinamento. Na verdade, você acompanha a execução do treinamento, você faz uma monitoração. Tá? Porque muitas vezes você faz um diagnóstico e as pessoas precisam ser treinadas. Né? Por exemplo, na TI, elas precisam ser treinadas com relação à programação. Não é você que dá o treinamento. O psicólogo ele não dá treinamento, ele organiza todo o processo de treinamento. Ele até pode ministrar um treinamento referente a, né, a área dele, as competências dele, como motivação, por exemplo. Tá? Então você acompanha a execução desse treinamento e depois você avalia esse treinamento. E a gente vai ver um texto sobre as diversas metodologias de como avaliar o treinamento. Né? Avaliar se as pessoas gostaram, se as pessoas aprenderam, se as pessoas estão utilizando o treinamento, se o treinamento, por exemplo, gerou lucratividade. Então, existem várias maneiras da gente avaliar os resultados do treinamento. Tá? Isso aqui a gente chama ciclo de treinamento. Quando a gente trabalha com treinamento, a gente tem que entender os processos relacionados a essas 4 etapas. Né? E está sempre monitorando todas essas etapas. Ok? Bem, pessoal, é basicamente isso. Tá? A gente se encontra, então, na próxima semana. Tá? E aí, se precisar, eu faço uma revisão de tudo que eu falei. E leiam já o texto 3 sobre cargos e salários. Ok? Um grande abraço a todos.